Sword Art Online. Um anime amado por muitos e odiado por muitos, mas independente disso, uma coisa é certa, e mesmo quem o odeia, tem que admitir que esse foi um dos animes mais fortes e revolucionários da década passada. Quando eu tava na casa de uma pessoa, eu vi essa pessoa assistindo esse anime, e me parecia um anime entediante e cansativo. E lá eu disse, tá aí um anime que eu não perderia meu tempo assistindo. Mas não deu outra. E uns anos mais tarde acabei caindo na tentação e acabei assistindo essa coisa. Mas como será que foi essa experiência? Se você não me conhece, sou o Animático Verso e seja bem-vindo a esse vídeo. Esse é o segundo vídeo do canal, onde eu conto minha experiência quando assisti esses animes com mais tempo de lançamento. Já falei de minha experiência com Shigatsu wa Kimi no Uso e dessa vez é a vez de Sword Art Online. Mas e aí? Será que deu bom ou deu ruim? Mas antes tu já sabe, né? Já se inscrevam no canal, deixem um gostei e ativem o sininho da notificação para vocês estarem por dentro de todo o conteúdo do canal. Então sem mais demora, vamos lá! Ai, vamos lá. Sword Art Online é um anime que eu demorei pra catar, porque eu não tinha gostado muito das coisas que eu vi antes de assistir. Porém, mais cedo ou mais tarde, eu sabia que eu teria que assistir ele, pois era um anime que não saía da boca do povo naquela época. Hoje o hype dele já deu uma esfriada, e apesar de ainda se manter um anime popular, hoje ele não passa disso, e aos poucos tá virando só mais um anime. Bom, e eu vou falar minha experiência e ao mesmo tempo o que eu acho do anime, desde a primeira temporada até o filme Ordinal Scale, que foi até onde eu assisti. Sim, eu dropei Sword Art Online. Não assisti o Alicization e sinceramente me surpreende que eu aguentei até esse filme, porque a primeira temporada, nossa velho, foi algo que me traumatizou e me decepcionou horrores. Mas eu vou explicar tudo. Primeiro, eu preciso elogiar a ideia inovadora do anime pra época. Eu falo época, mas a proposta dele se mantém moderna até hoje, já que ainda não temos um capacete que estimula os 5 sentidos do usuário através de seu cérebro e o faz ir para um mundo de realidade virtual, né? E a história se passa em 2022 e atualmente estamos em 2024, ou seja, o autor sonhou até demais, né? Mas fala aí, se não é uma ideia maneira. É sim, velho. Quem é que não toparia colocar um capacete desse e sair da realidade e parar em um mundo onde você pode se aventurar, escolher suas armas e até voar? Eu ainda acredito que esse dia vai chegar, mas acho que o autor adiantou muito, né? Acho que ele tá com um pouquinho de pressa. E esse anime, por pouco, bem pouco, que ele não virou um dos meus animes preferidos. Pois o anime tinha conceitos muito legais. Aquele sistema de sobrevivência de que se você morre no jogo e morre na vida real também me deixava sempre mais empolgado pra saber o que ia acontecer. Os personagens em desespero, alguns até cometendo suicídio, cara, que ideia massa! E isso tudo eu falo, obviamente, do arco Aincrad, que é o da primeira parte da primeira temporada. Acho que, se não me engano, ele vai do episódio 1 ao episódio 14. E aí eu pergunto, por que esse anime não acabou nesse arco? Por que ele tinha que continuar? Ia ser um final perfeito, ainda com furos, mas um final digno do que essa obra se tornou. E se o arco Aincrad me surpreendeu, me fez gostar da obra, fez eu entender o porquê dela ser tão popular, o choque e a decepção veio logo em seguida, e eu não estava preparado para isso, porque, como eu assisti ele na época que eu evitava o máximo de spoiler possível, até quando já tinha vídeo sobre o que aconteceu, eu evitava de ver. Mas meu, vai se ferrar! Por que diabos tinha que existir aquela praga daquele arco das fadinhas? Quem pediu aquilo? Mas antes de eu falar desse arco, que é a minha pior decepção desse anime, vou falar um pouco dos personagens para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Começando pelo nosso Kirito, que é o protagonista. O que eu acho do Kirito? Acho que ele tem um carisma igual de uma porta, é um personagem raso, de pouca profundidade e é um Mary Sue. Porque ele consegue fazer tudo, ele é basicamente o protagonista que muitos iriam querer ser na vida real. Ele é o melhor lutador do mundo virtual, é solitário, mas mesmo assim querem estar com ele, tem um harém que por sinal é desnecessário pra caramba e nada desenvolvido. É só porque ele deu uma ajudinha aqui ou ali, aí as garotas se apaixonam por ele. Meu, até uma criança se apaixona por ele. Até a prima dele se apaixona por ele. É um personagem que eu não gosto. O motivo de eu durar no anime e gostar do anime nunca foi ele. E ele é só isso mesmo, e acabou. Ele não tem camadas,
E pior que carismático ou não, ele é um personagem muito influente e popular principalmente no Japão. É só vocês verem as pesquisas de personagens masculinos mais populares das novels. O tanto de protagonista isekai que tem aparência super idêntica dele, que não dá nem pra contar nos dedos. Ou seja, a gente gostando dele ou não, ele é popular, ele é o original. A única coisa original que ele não é o espadachim negro. Pois para isso já tem o Guts, né? Rola até esses memes aí, mas eu acho que é de tão patética que é a comparação. Também tem a Asuna, que é a protagonista feminina, e eu gosto muito da Asuna. É uma personagem que eu acho muito desperdiçada. Acho inclusive que ela tá na história errada. É uma garota muito forte, independente e carinhosa, mas parece que a história sempre faz questão de deixar ela na sombra do Kirito, e só usam ela pra ser o par romântico dele. Dizem que tem uma história aí chamada Sword Art Online Progressive, que se aprofunda mais nela do que nele, mas eu não vi, né? Como eu disse, eu não acompanho mais esse anime, e normalmente, os arcos que ela se destaca mais nem duram tanto tempo quanto os que o Kirito se destaca. E minha maior decepção que na segunda parte da temporada, ela foi nerfadíssima, e botaram nela o arquétipo das clássicas protagonistas femininas dos shonens, que é sempre serem capturadas, fracas e esperando serem resgatadas pelo príncipe encantado, ou seja, o protagonista. E ao contrário do Kirito, é uma personagem que podia ter mais profundidade, porque a história de sobra ela tem. Tem a questão familiar dela envolvendo o casamento, relação com a mãe, a forma de como ela vê a realidade virtual de uma maneira de fugir desses problemas, até é mostrado essas coisas, mas eu acho que podia ter sido melhor trabalhado, ao invés dela só servir pra dar pro Kirito, ou ser fraca e resgatada, porque sabemos que ela não é fraca como é mostrado no Aincrad, né? Sobre os outros personagens, eu acho eles irrelevantes e forçados, só estão lá mesmo pro harém. Agora que eu falei um pouco dos personagens, vou falar do arco Fairy Dance. Meu, que arco horroroso! Ele é horroroso por motivos como a Asuna virando a donzela indefesa, momentos incestuosos do Kirito com a prima dele, a Lifa. O visual dele com orelhas grandes também é tosco pra cacete, mas a coisa mais patética, decepcionante e desprezível desse arco é esse vilão. E algo que eu até gostei no arco Aincrad é as motivações do vilão principal. As ações dele eram injustificáveis, mas pelo menos ele não era um malvadinho porque sim. O que não significa que ele seja um dos melhores vilões dos animes, na verdade tá muito longe de ser, muito longe mesmo. Não entra nem no top 30, mas pelo menos ele tem influência na história, e pelo menos foi fundamental pra trama funcionar. Mas esse maluco aqui é um vilão ridículo e superficial. É aquele vilão cartunesco de ha 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 ha, eu vou ser o deus do mundo, o mais poderoso, o imbatível. Mas se fosse só isso já não estaria bom, tá? Já não estaria bom. Mas pra ficar péssimo e agonizante é ver aquelas cenas desse cara assediando a Asuna. Meu, que coisa nojenta foi ver aquilo. O que fizeram com a Asuna, meu? Que cara tosco. E ainda é burro pra caramba. Meu ódio por ele só aumenta quando ele me faz torcer pro Kirito. E pro Kirito arrancar as tripas dele fora. Sério, meu. Esse cara fez eu agradecer o Kirito e torcer pra ele. Nunca vou perdoar esse cara por isso. Sem falar a cena patética dele tentando matar o Kirito. Tentando matar o Kirito com uma faca de manteiga. Nossa, meu, que desgosto enorme que foi esse arco. A cara desse homem me dá vontade de vomitar. É até agonizante botar imagens dele aqui pra contextualizar esse vídeo. Simplesmente um dos, se não o pior vilão que eu já vi em alguma coisa. Aliás, foi aqui que eu percebi que criar bons vilões não é o forte desse autor. A sorte do anime, e azar meu, é que eu assisti esse anime no tempo de que se eu pegasse algo pra assistir, eu assistia até o final, e não dropava com medo de me arrepender e perder algo interessante. Mas isso era meus tempos de tortura. Hoje, se o anime não me interessa, se ele me incomoda, independente dele ser popular ou não, eu simplesmente dropo e nunca mais volto nele e dane-se. E eu continuei depois da primeira temporada. Sim, eu continuei. Só que dessa vez com muito trauma do que eu vi na primeira temporada. Mas surpreendentemente, eu gostei muito da segunda temporada. Principalmente da primeira parte, que é o arco Guns Gale. E esse arco é o meu favorito, sem dúvidas. Ele conseguiu me deixar mais viciado do que o Aincrad. E por que disso? Porque eu gostei do conceito dele de armas, o vilão eu achei mais ameaçador e mais legal. Tudo bem que no fim ele era só mais um bosta, psicopata, assediador, mas pelo menos dentro da trama do jogo, eu achei ele muito bom. E teve ela, né, lógico, a personagem que me manteve preso nesse anime. De longe minha personagem favorita e a mais diferenciada, que é a Sinon.
Eu curti muito a história dela, o trauma dela com armas, o desenvolvimento dela foi um pouco corrido, mas mesmo assim eu gostei. A personalidade dela é muito boa, a voz dela também, o design de jogo dela é lindíssimo pra caramba, é simplesmente a personagem mais linda de todo o anime, que visual massa, meu. Fora que as cenas de ação ficaram melhores que o normal, quer dizer, Sword Art Online sempre foi muito bem animado e dinâmico, mas nesse arco eles se superaram. Mas ainda assim, a Sinon, na minha opinião, é o maior acerto de todo esse anime. Uma pena que depois ela foi jogada fora e virou só mais uma opção de harém pro Kirito, que por sinal, nunca decepciona em decepcionar no visual de jogo dele, né? Fora que essa opening da segunda temporada do primeiro arco é a minha opening favorita de Sao. Quer dizer, eu gosto pra caramba de todas as aberturas e trilhas sonoras, mas essa terceira abertura é outro nível. Eu acho que todas elas são muito memoráveis e condizentes com o sucesso de Sword Art Online. E cara, a Asuna é a personagem mais sofrida dessa história. E a pena que eu tenho dela é o ranço que eu tenho do Kirito. No final do arco da Sinon, o Kirito chama ela pra sair. E na hora dele apresentar ela para o pessoal, ele apresenta a Asuna como amiga. Sim, como amiga. É assim que você apresentaria sua namorada ou seu namorado a alguém? O miserável não deu nem a chance dela marcar o território dela. Ai, Asuna, sai dessa história e roteiro, minha filha. Você é muito melhor que isso, gata. Depois veio o arco da Excalibur, que sinceramente é uma vergonha. É o filler dos fillers. Podem pular ele que nada muda na história. Não que ela seja boa o suficiente, né? Na verdade, não era nem pra ter chegado até aqui. Aí depois veio um arco mais Slice of Life, que é o arco Mother Rosário, que também introduz uma nova personagem, que é a Yuki. Aí nesse arco mostra mais da relação de amizade dela com a Asuna. Inclusive a Asuna tem um destaque interessante sem o Kirito, que mostra a relação difícil dela com a família dela, principalmente com a mãe, que era algo que eu acho que podiam ter explorado na primeira temporada, ao invés de botarem ela pra ser uma donzelinha frágil, enquanto o Kirito vivia o harém incestuoso dele com a Lifa. Também fala um pouco desse irmão dela, que pelo jeito só existe na cabeça dela, porque eu nunca vi ele fazer uma aparição na história. Lembrando que eu só assisti até o filme original Scale, eu não sei o que acontece depois. Eu só sei o básico do básico, através de terceiros. Mas ele não veio nem pra conhecer o próprio cunhado, que por sinal, também não apresentou a namorada dele, que é a Asuna, pro sogro e sogra, né, que são os pais dele. Preferiu apresentar a Alice primeiro. Ai, o que esperar do cara que apresenta a namorada como amiga? Boy lixo. Mas esse arco eu achei legal. Teve uns momentos emocionantes como a morte da Yuki, mas ainda prefiro o arco Guns Gale. Aí eu acabei o anime. Aí assisti o filme Ordinal Skyline, que é uma continuação direta da segunda temporada. Eu achei legal. A animação melhorou muito também, parecia até que é a Ufotable produzindo o anime. Achei o vilão mais interessante como uma motivação a mais, e felizmente não é só mais um assediador psicopata. Infelizmente, a Asuna não se separou do Kirito, né? Fazer o quê? A Sinon continuou como uma figurante, infelizmente, mas eu achei esse filme muito bom. Melhor que algumas coisas do anime, inclusive. Mas mesmo gostando, eu resolvi parar aí mesmo, pois eu já tinha me decepcionado o suficiente com Sword Art Online. E aí eu cheguei na conclusão. Sword Art Online é uma obra que sempre vai criar conceitos interessantes e criativos, construção de mundo boa, sistema inovador, porém roteiro mal executado e personagens jogados fora. Não tô pronto para mais decepções. E foi aí que eu deixei de acompanhar Sword Art Online. Uma história que teve altos e baixos, porém, os baixos me influenciaram muito mais na minha decisão. É um anime que teve potencial gigantesco, mas que se perde o tempo todo. Por isso posso entender o sucesso que ele fez, mas também posso entender quem odeia profundamente esse anime. Ele faz por merecer. E aqui está mais um vídeo contando minhas experiências e opinião sobre mais um anime. E minha opinião final aqui é que Sword Art Online também entra fácil na minha lista de animes mais decepcionantes que já vi. É um dos animes que eu mais me arrependo de assistir e adoraria esquecer que já vi ele. E ainda falo mais, se ele fosse lançado hoje em dia, ele só seria mais um anime de mundo de fantasia, igual aos milhares que lançam por ano. E acho que ao contrário de Shigatsu, nesse aqui eu não tô tão sozinho em pensar dessa forma assim, né? Porque Shigatsu foi algo muito mais pessoal. Já Sword Art Online, os problemas que eu vejo muitos vêm também. E é isso aí, caritos mortais, aqui vou ficando e até a próxima!